Meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Deus tem me falado muito sobre o temor ao Senhor. Eu tenho sido muito incomodado. Nós temos vivido um tempo em que o temor do Senhor já não existe. Ou existe em muito poucos corações. Nós temos vivido um tempo que as pessoas entram de qualquer maneira numa igreja. Eu não estou falando do novo que está chegando, do já que se considera crente no Senhor. Sem qualquer reverência às coisas de Deus. Um culto do Senhor, muitas vezes a pessoa vira as costas e sai. Um tempo em que as pessoas não têm zelado pela leitura da palavra, pelo estudo da palavra. Um tempo onde as pessoas não têm buscado viver de acordo com o Senhor. Um tempo em que há quase um desespero. Não há mais dor e nem constrangimento pelo pecado. As pessoas pecam e pecam com desejo de pecar, como que se a graça anulasse qualquer desejo no coração de nós não pecarmos mais. A graça tem sido ministrada como uma abertura para o pecado e não é verdade. Essa não é a graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. As pessoas falam, então eu tenho a graça, eu posso fazer todas as coisas, porque o Senhor já derramou sobre mim um favor imerecido. Isso não é uma verdade. A igreja tem caminhado nesses passos. Ficou muito fácil ser cristão hoje. Cristão. Porque não precisa renunciar. Não precisa deixar costumes do mundo. Não precisa mais reverenciar ao Senhor. Não precisa mais ter uma vida que é um testemunho transparente lá fora. Não precisa quase mais nada. Porque não nos custa nada. Nós não olhamos para Cristo crucificado e nem lembramos de que Ele comprou a nossa vida com sangue, o sangue vertido na cruz. Não foi com prata e nem com ouro. Será que a igreja está parecendo com isso? Nós queremos entrar num culto hoje e falar, Senhor, eu quero a sua misericórdia sobre a minha vida, eu quero o seu favor sobre a minha vida, mas eu não quero te dar nada. Eu quero continuar justamente como eu sou todos os dias. Eu só quero um Deus que me atenda. Um Deus que quando eu tiver um problema, Ele resolva os meus problemas. Mas eu não quero me dobrar diante desse Deus. Eu não quero me curvar diante desse Deus. Meus irmãos, o amor de Deus, muitas vezes, ele é confundido. As pessoas pregam, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E a igreja fica bem acomodada nisso. Mas Deus é justiça. Deus vai se irar definitivamente com aqueles que não crerem no Evangelho. Deus é um Deus que disciplina a quem ama. Deus é um Deus que quer que você obedeça os seus estatutos e a sua palavra. Deus é um Deus que exige algo de você para o seu próprio bem. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o temor do Senhor. Você tem vivido o temor do Senhor? O temor do Senhor é algo evidente na sua vida? Você teme e treme diante do Deus Altíssimo? Você se prostra com o seu coração e com a sua vida diante do Senhor? Quando é aberta a palavra do Senhor, é lido a palavra do Senhor, o que acontece? Quais são as suas reações? Lá em Neemias capítulo 8, diz que Esdras chegou, abriu a palavra do Senhor e leu das 6 da manhã ao meio-dia. Diz que o povo colocava a cabeça no pó, jogava terra sobre a sua vida e ainda falava assim, olha, chorando na presença do Senhor. Aquele povo chorava na presença do Senhor. Porque a palavra era lida e explicada para eles. E quando nós entendemos a palavra, nós não ficamos da maneira que estamos. Mas nós somos transformados a cada vez que lemos a palavra do Senhor. Eu queria ler o texto que se encontra em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. 22, a partir do versículo de número 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas dos céus lhe bradou o Senhor, o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Até aqui por enquanto. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso falar sobre as coisas sagradas, Senhor Deus. Sou impuro, Senhor Deus. Sou um homem pecador, Senhor Deus. Não amo o pecado, mas tenho pecado contra o Senhor. Não há nada em mim que possa, Senhor Deus, favorecer para que eu profira da Tua santa e poderosa palavra, Senhor Deus. Mas eu confio na Tua misericórdia, no Teu poder e na Tua graça, Senhor Deus. Senhor Deus, aqui é um povo que veio, Senhor Deus, para ouvir da Tua palavra, Senhor Deus, para ser edificado com a Tua palavra, Senhor Deus. Não os deixe, Senhor Deus, sem a revelação da Tua palavra, Senhor Deus. Tu és o Deus santo, Tu és o Deus puro, Tu és o Deus perfeito, mas Tu és o Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Fala aos corações essa noite, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus. Ministra, Senhor Deus, individualmente em cada necessidade dos corações aqui, Senhor Deus, para que eles sejam tocados pelo poder do Evangelho da Graça, Senhor Deus. Todos que estiverem participando desse culto, Senhor Deus, nesse templo ou fora desse templo, Senhor Deus, que eles sejam tocados, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, e que a vida deles, depois desse culto, já não seja mais a mesma, Senhor Deus, porque o Teu Espírito irá manifestar nos corações. Nós cremos e aguardamos no nome de Jesus Cristo. Amém. O que é temor? As pessoas falam de temor e muitas não têm uma definição para temor. Eu vou dar aqui algumas definições para você. Admiração, reverência, honrar e respeitar a autoridade de Deus e o seu senhorio, medo de desagradar a Deus. O temor é o princípio da sabedoria. As pessoas que querem sabedoria, elas têm que buscar primeiro o quê? O temor do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde não há mais temor do Senhor. As pessoas falam de Deus como se Deus fosse um vizinho nosso aqui, e nós tratamos Deus como um homem natural. E não é assim. Nós não podemos tratar Deus dessa maneira, porque Ele é um Deus 100% puro, é um Deus perfeito, é um Deus santo 3 vezes, é um Deus maravilhoso, é um Deus que governa todas as coisas, é um Deus que sabe de uma folha de uma árvore, se ela deve cair ou não. E nós muitas vezes queremos tratar Deus como um camarada. Não cometa esse erro, nós não devemos cometer esse erro. As pessoas estão dizendo que isso é intimidade com Deus, e eu resumo isso como falta de temor a Deus. Os cultos hoje, você não sabe o que acontece dentro dos cultos hoje, porque normalmente as luzes se apagam, as pessoas ficam confortáveis, e o pregador, ele tem uma necessidade de manter pessoas dentro da igreja com um evangelho superficial. Eles têm uma necessidade de ter os bancos cheios de pessoas, por isso eles não podem decepcionar pessoas, não podem liberar uma palavra se ela for mais dura, se ela for mais forte, mais firme. Então as pessoas e os púlpitos estão sem temor ao Senhor. Nós vivemos essa realidade na igreja brasileira. Eu e você temos visto isso. Um pastor, quando se encontra com outro, normalmente ele não pergunta como é que vai a sua vida com Deus. Ele pergunta quanto você ganha, quantos membros tem a sua igreja e quanto ele arrecada.
Essas são as 3 perguntas básicas de um pastor quando encontra outro pastor. Essa é uma tragédia nacional. Essa é uma tragédia brasileira. Dentro da igreja, agora o mundo está sendo colocado. A falta de temor faz com que, se você falar para uma mulher, olha, sua roupa está um pouco indecente, ela não volte mais à igreja. Se falar com um homem que ele não está se portando bem diante das pessoas, ele não volta mais à igreja. Isso tudo é falta de temor ao Senhor. As igrejas não querem mais adorar ao Senhor, mas adorar a si mesmo. Esse é o problema que nós estamos vivendo hoje. E nós vamos ver aqui um homem que realmente temia o Senhor. Um homem que ele tinha prazer no Senhor. Um homem que ele vivia com o desejo de agradar ao Senhor. Um homem que tinha medo de desagradar a Deus. As suas ações eram decididas de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua vontade própria. Esse homem, ele vivia para louvor, com reverência, com honra e com respeito a um Deus santo e poderoso. O nome dele, Abraão. A primeira coisa que acontece com um homem que é temente a Deus, ele é provado e ele suporta provas. A palavra do Senhor no versículo 1 diz: depois dessas coisas pôs Deus Abraão à prova. Meus irmãos, nós queremos crescer no caminho do Senhor, nós queremos nos parecer e nos amoldar a Cristo, mas nós não queremos ser provados. A prova faz com que eu e você nos sujeitemos mais ao Senhor. A prova faz com que eu e você nos curvemos mais diante do Senhor. A prova faz com que eu e você, nós passamos a observar coisas na palavra que nós jamais observaríamos no tempo em que não fomos provados. A prova, quando vem do Senhor, ela é boa, ela é útil, ela é agradável, para que nós tenhamos crescimento. Pode não ser agradável para a nossa carne, mas para a nossa vida espiritual é profunda. Ela é pronta para pegar você num estágio e levar para um seguinte estágio na fé, no poder de Deus. As pessoas, elas têm um testemunho, e quando elas passam por aquela prova, elas gostam de contar o testemunho para as outras pessoas, para mostrar o tanto que Deus foi generoso, misericordioso. Mas se ela não passasse por aquela prova, ela não poderia contar esse testemunho. A vida do crente não é fácil. Nós passamos por provas. Jó passou por provas, Noé passou por provas, Estevão passou por provas, Paulo passou por provas, Timóteo passou por provas, Tito passou por provas. Meus irmãos, por que nós não queremos passar pelas provas que o Senhor tem para nós? Na escola, quando a professora falava, olha, semana que vem tem prova, eu ficava desesperado. Eu ficava desesperado porque eu não estava pronto para aquela prova. Eu não era aquele cara que estudava todos os dias, né, como a Ana Flávia, né? Eu não falo de vocês porque eu não conheço. Mas eu era o cara que estudava na véspera da prova. Isso me deixava muito mal. Quando o domingo ia se acabando e a prova era segunda-feira, eu ficava totalmente desajeitado. Mas agora eu aprendi que na minha caminhada cristã eu não posso deixar para arrumar a minha vida com Deus antes da morte, porque eu não sei o dia da prova. E nem o dia da minha morte. Eu tenho que estar pronto todos os dias. A palavra do Senhor diz que Ele voltará como um relâmpago que cai no ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu preciso estar pronto para a volta do Senhor, eu preciso estar pronto para as provas que o Senhor tem para mim. Ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe uma provação com um filho, com a família, mas nós temos que estar prontos para a prova, porque se assim aprover ao Senhor, nós seremos provados. E haverá também o dia que nós partiremos dessa terra. E nós temos que estar aprovados no Senhor. Nós temos que ter uma vida aos pés de Cristo Jesus. Você tem suportado as provas? Você entende que o Senhor prova? Você entende que há ganho quando o Senhor nos prova? Jó foi provado. E ele chegou a uma determinada conclusão. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor Deus. E ele chegou à segunda conclusão. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas por isso ele passou por uma dura prova. Ele perdeu todas as coisas, perdeu todos os filhos e perdeu a sua saúde. E a sua mulher ainda manda que ele amaldiçoe o seu Deus. E aquele homem se manteve íntegro durante a prova. Aquele homem se manteve reto durante a prova. Ele não era temente a Deus porque Deus lhe dava as coisas. Ele não ia a um culto porque ele queria a cura. Ele não ia a um culto porque ele queria um milagre. Ele ia a um culto porque ele amava o Senhor, ele temia o Senhor. A vida dele era uma vida de temor ao Senhor. O que você veio fazer aqui essa noite, meu irmão? Você veio buscar alguma coisa, você veio ofertar ao Senhor o seu coração e a sua adoração. Nós precisamos entender, quando nós vemos aqui, é para cultuar o Senhor. É para adorá-lo.
É para ofertar a Ele um culto de gratidão. É para ofertar uma celebração pelo nome dEle nas nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Passar por testes, ser submetido a provas, é uma característica do homem temente a Deus. A segunda coisa que eu aprendo, prontidão à palavra de Deus. Este homem no versículo 2, diz a palavra, versículo 1 ainda, aprove e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu o quê? Eis-me aqui. Meus irmãos, imagina o sentinela que dorme. Imagina aquele cara que você bota para vigiar a sua casa, que ele passa de motoca de vez em quando. Se ele for para um cantinho dormir. Assim é a vida do crente. Assim é a vida daquele que teme ao Senhor. Sempre em prontidão para ouvir a voz do Senhor. Sempre em prontidão para fazer aquilo que o Senhor chama. Nós vivemos um tempo em que se o Senhor nos chamar, talvez a gente não vai reconhecer a sua voz. Porque nós não temos buscado a intimidade com Ele. Nós não temos buscado uma vida na presença dEle. Nós não temos desejado que Ele seja o dono das nossas vidas. Talvez nós não estejamos sensíveis à sua voz. O Senhor fala com ele, não está dizendo aqui que ele falou com Sara, não falou com Isaac, não falou com o servo. Disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, estar pronto, preparado. Meus irmãos, você está pronto para ouvir o Senhor? Você tem os ouvidos abertos para quando o Senhor lhe chamar? Você tem dado ouvidos a que o Espírito Santo te fala? Quantas vezes o Espírito Santo ministra sobre a sua vida? Olha, vá e pregue para aquela pessoa. Olha, não vá por esse caminho, que é um caminho que vai trazer problema para você. Você tem ouvido? Você está pronto para ouvir o Espírito Santo? Você tem a tua vida descontaminada do mundo para você estar sensível às coisas do Espírito? Quando o Senhor se revelou a Paulo, o povo não ouviu. Mas Paulo ouviu o Senhor. Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. O Senhor então trabalha no coração daquele homem. E Paulo ouve o Espírito Santo. E tem a vida totalmente transformada porque estava pronto agora. O Espírito Santo agiu sobre a vida dele e o deixou pronto para ouvir o Senhor. Você tem implorado para que o Espírito Santo abra o seu coração, abra o seu entendimento? Você tem orado para que o Espírito Santo te dê definição de qual voz está falando contigo? Você tem orado, você tem suplicado para a manifestação do Espírito Santo na sua vida? Você teme a Deus a ponto de viver na presença do Senhor e suplicando ao Senhor para que o Espírito Santo te revele quem é Deus dia após dia? Nós precisamos buscar entendimento do Senhor. Para isso nós precisamos estar prontos para quando o Senhor falar por nós. Tem mais uma coisa que talvez é mais difícil para nós, que é disposição em acatar a decisão de Deus. Meus irmãos, isso é terrível. Nós queremos o plano de Deus de acordo com os nossos sonhos, mas não é assim que funciona. Não é assim que vai acontecer. Versículo 2. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, e só para te lembrar, Abraão, a quem tu amas, o filho esperado há 25 anos, o filho da promessa, o filho que eu falei para você há 25 anos atrás, que nasceu quando você tinha 100 anos, que agora já estava com 20 anos, mais ou menos. Então, 45 anos desde o início da promessa. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Faz uma mudança sem endereço. 45 anos depois, aproximadamente, o Senhor diz então para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. E tem mais uma coisa: oferece-o em sacrifício. Mata seu filho e me oferte o seu filho. Eu falo para você, meu irmão, nós falamos que tememos a Deus, nós falamos que somos apaixonados por Jesus. Será que somos? Será que somos tementes a Deus? Será que nós temos a coragem de não dar o nosso filho, mas de morrer pela causa de Cristo? Hoje cedo eu dizia que tem um pastor que pôs na internet que ele ganhou uma, acho que é Mercedes, não sei o que lá, 500,
e que foi blindada na Alemanha. Eu não sei se pastor precisa de Mercedes blindada. O pastor Paulo não precisava. Porque o pastor Paulo dizia assim: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estar na glória com o Senhor é muito melhor do que estar aqui. Mas se for para ganhar alguns, eu prefiro estar aqui, para que eu pregue o evangelho e alguns sejam salvos. Mas ele falava que, e afirmava com convicção de que estar na presença do Senhor era muito melhor. Então que a morte não lhe traria nenhum problema. Então a gente vê essas coisas e a gente peca, né? Porque eu não sei se eu ganhar uma Mercedes, se algum de vocês me der uma Mercedes, eu não vou ter coragem de andar nela. Mas nós vamos fazer alguma coisa com ela para a obra do Senhor. Eu queria que você entendesse qual que é a sua disposição em acatar a decisão de Deus. Você está disposto a obedecer ao Senhor? Você está disposto a fazer tudo aquilo que o Senhor exige de você? Essa ordem nos parece estranha. Vai e pega teu filho que eu prometi que ia te dar e agora mata ele e oferece a mim em sacrifício. Qual é o seu nível de temor ao Senhor? Qual é o meu nível de temor ao Senhor? Quando fala das coisas de Deus, qual é a sua disposição em fazer aquilo que Ele pede? Nós vivemos o tempo em que nós falamos que somos tementes a Deus, mas talvez na primeira prova que nós passamos, nós vamos apostatar da fé. Se nós não buscarmos o Senhor todos os dias, se nós não tivermos um tempo devocional adequado com o Senhor, se nós não nos fecharmos em oração todos os dias e suplicar pela misericórdia do Senhor, pela revelação da palavra de Deus nas nossas vidas, no primeiro obstáculo que nós tivermos, talvez nós não suportaremos e apostataremos da fé. Eu quero trazer um aviso à igreja. Como vai o seu tempo de oração? O seu tempo a sós, não é com seu marido, com seu filho, o seu tempo a sós com Deus. Como ele está? Como você tem levado ele? Qual é o seu tempo de estudo da palavra do Senhor? Quando você para diante da palavra e fala: Espírito Santo, me mostre aqui a tua verdade. E você pega um capítulo aqui da palavra em sequência, a sequência que você estiver fazendo, mas você deseja que essa palavra venha mostrar o que Deus quer. E você começa a amar essa palavra e a desejá-la de uma forma tão forte que você não consegue mais parar. Você tem feito isso? Você tem disposição em aprender do Senhor? Você está pronto então para se dispor e acatar as decisões do Senhor? Se o Senhor te pedir coisas que ao teu coração pareçam estranhas, você está pronto para dar o passo pela fé e obedecer ao Senhor? Você está pronto? Mas uma coisa que eu aprendo aqui: obediência completa ao Senhor. Versículo 3. Olha um homem que teme a Deus. Aqui não fala que ele teve que tomar Neosaldina, que deu dor de cabeça. Aqui não fala que ele ficou angustiado. Aqui não fala que ele ficou amargurado. Aqui não fala que ele passou em depressão. Aqui não fala nada disso. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão, que horas? De madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Sem relutar, em cada detalhe ele obedece ao Senhor, sem murmurar, em cada detalhe ele obedece ao Senhor, sem blasfemar, sem questionar nada. Esse homem levanta para cumprir aquilo que o Senhor determinara. Meus irmãos, a missão dele era difícil: sacrificar o próprio filho e ofertar a Deus. Ele precisava ser muito temente ao Senhor para obedecer essa ordem. Ele precisava amar mais a Deus do que ao filho para obedecer essa ordem. Ele precisava ter convicções e fé muito convicta para obedecer essa ordem. Esse homem era um homem que temia a Deus, porque a obediência dele mostrava isso. Provérbios 16:6, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Quando Abraão obedece ao Senhor, ele está evitando o mal da sua vida. Ele estava fazendo uma caminhada segura. Ele estava fazendo uma caminhada clara em direção à perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão,
Quanto nós estamos preparados para obedecer ao Senhor? Muitas vezes nós não queremos ir a um culto, nós não queremos frequentar uma escola bíblica, um tempo de oração, nós não queremos ir a uma célula, nós não queremos ler a palavra, nós não queremos orar. Quanto mais sacrificar o nosso filho, se assim fosse pedido a nós. Como que nós vamos ser obedientes ao Senhor se nós não o amamos a ponto de dar a nossa vida por Ele? Como nós vamos ser obedientes ao Senhor se nós não temos um convívio na palavra todos os dias? Como seremos obedientes se o nosso tempo de oração é um vexame, um fracasso? Como ser obediente ao Senhor se não há uma estrutura em Cristo Jesus nas nossas vidas? Se o nosso coração não é transformado toda manhã pela palavra do Senhor? Como seremos obedientes ao Senhor se a nossa vida não tem nada daquilo que Deus espera? Ah, meus irmãos, não há como ser obediente. Nós não obedecemos nas mínimas coisas. Nós não obedecemos nos mínimos conceitos do Senhor para as nossas vidas. Como seremos obedientes a tal ponto? Abraão tinha que sacrificar o único filho. Ele não tinha condição de ter filhos quando ele tinha 100 anos. Ele teve um filho pela misericórdia do Senhor, um presente do Senhor. Sara já tinha cessado os costumes de mulher. Ela tinha 95 anos. Eu queria que você entendesse isso. Ele estava devolvendo ao Senhor o presente que o Senhor lhe dera. Nós temos algumas poucas coisas nessa vida e nós nos agarramos a ela como se elas fossem nossas. Essas poucas coisas que eu e você temos, elas não irão para o túmulo conosco. Se desapegue delas. Se desapegue dos seus filhos, no sentido de amá-los menos do que amá-los a Deus. Pare de achar que eles não vão sobreviver sem você. Eles não vão sobreviver sem Cristo, sem você e sem mim, eles sobrevivem. Os seus negócios, o seu emprego, ele vai funcionar sem você, meu irmão. Se desapegue dele. Não o ame mais do que a Cristo. Sem você, esse Brasil vai continuar indo. Sem você, a sua casa vai continuar. Sem mim, vai continuar. Nós precisamos entender que o nosso amor tem que ser a Deus. O nosso privilégio é de amar ao Senhor. Por isso nós precisamos ter obediência completa ao Senhor. E como é que nós vamos ter obediência se nós não conhecemos os seus preceitos? A palavra do Senhor no Salmo 119 diz que o bom é obedecer às prescrições do Senhor. Imagine você vai ao médico e você está desejoso de ter aquela consulta, e quando o médico vai lá, fala, o teu problema é esse, receita lá 10 remédios. Aí você fala, não, eu vou comprar só 5. Acho que esse médico não sabe nada. Assim que a gente faz com Deus. O Senhor vem com a sua palavra e diz, olha, você precisa fazer isso, 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 isso. A gente fala, não vou fazer tudo isso, não. Não quero tudo isso, não. Vou fazer pelo menos essas duas coisas, que está bom demais. Não é assim. Seja obediente ao Senhor, se curve diante do Senhor. Outra coisa que eu vejo aqui no versículo 5. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos. Sabe o que é isso? Confiança. Confiança nos planos do Senhor. Confiança no cuidado do Senhor. Confiança na provisão do Senhor. Meus irmãos, esse homem tinha convicções. A palavra do Senhor diz em Hebreu que ele tinha convicção de que se o Senhor fosse até o fim com esse projeto, o filho seria morto, mas o Senhor teria poder para ressuscitá-lo e trazê-lo de volta. Hebreus 11, se não me engano. Eu queria que você entendesse isso. Você precisa confiar no Senhor com toda a sua vida. Nós estamos confiando no Senhor se tudo nos der certo. Ou então nós estamos segurando um pouquinho do problema aqui. Ah, Senhor, eu confio no Senhor, mas eu vou manter aqui perto de mim, que se o Senhor não der resultado, eu mesmo resolvo. Essa é a confiança que a igreja tem no Senhor hoje. Por falta de temor, nós não temos confiado no Senhor. Ele caminhou 3 dias. 3 dias. Eu vou sacrificar o meu filho. Eu vou sacrificar o meu filho. 3 dias de caminho. Hoje você faz uma viagem daqui a São Paulo, você fala 3, 4 horas. É muito tempo, não é? Ele andou 3 dias. Com aquela coisa na cabeça, eu vou entregar o meu filho ao meu Senhor. Isso não foi um problema para ele, mas talvez seja um problema para nós. Nós não conseguimos entregar o controle das nossas vidas ao Senhor, nós não conseguimos entregar o controle dos nossos filhos ao Senhor, o controle do nosso casamento ao Senhor, o controle dos nossos bens materiais ao Senhor. Como é que nós vamos entregar um filho?
Como é que nós vamos caminhar com o filho 3 dias, sabendo do que ia acontecer? Qual era a proposta de Deus? Se nós não temermos e não adorarmos, e não vivemos para louvor da sua glória, nós não conseguiremos chegar lá. A firme convicção de Abraão era com entrega total ao Senhor. Ele vivia para louvor do Senhor, obedecendo ao Senhor, nada mais lhe interessava. A sua alegria era obedecer ao Senhor. E eu pergunto a você, a sua alegria é obedecer ao Senhor? Meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso deleite, o nosso prazer tem que ser no Senhor. A nossa alegria precisa ser no Senhor. A nossa satisfação pessoal precisa ser em agradar ao Senhor e não nas coisas que estão nesse mundo, que são transitórias e passageiras. Não se deleite nessas coisas, não se deleite nas pessoas desse mundo, porque você vai sair decepcionado. Se alegre no Senhor, que a sua alegria seja o Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Meus irmãos, quando eu estou no Senhor, tudo que Ele faz para mim é bom, e me alegra, e me traz paz. Você entende isso? A nossa alegria tem que ser o Senhor, a nossa vida tem que ser para o Senhor. Para isso nós temos que ter confiança nos seus planos. Confia no Senhor, entrega o seu caminho, e o resto Ele fará. Você tem feito isso? Tem mais uma coisa que eu aprendo. Versículo 9. Adoração. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar acima da lenha. E estendeu a mão para descer o cutelo, o punhal sobre a vida dele. Meus irmãos, como está o altar de adoração da sua vida? Esse homem, ele tinha agora que fazer um altar, com o propósito de colocar o seu filho em cima da lenha, amarrado, sacrificar e queimar o seu próprio filho. Este homem, ele tinha um prazer na adoração. Ele tinha vida de adoração. Não foi apenas aquele momento a adoração na sua vida, mas a vida dele era completa na adoração. Eu tenho certeza que quando você canta louvores ao Senhor, que é um momento lindo de adoração, você é preenchido pela graça do Senhor, a ponto de estar pronto para tudo aquilo que o Senhor lhe ordenar. Quando você louva o Senhor através de cânticos espirituais, você busca satisfazer o coração do Senhor. Você busca que esse louvor, que essa adoração chegue ao seu trono de graça como oferta e aroma suave ao Senhor. Qual que é o seu propósito nesse momento em que nós chamamos de adoração? Qual que é o propósito da sua vida? É adoração ao Senhor? No seu trabalho, homens, no seu trabalho, o seu testemunho é de adoração. Homens, quando passa aquela mulher, que o Senhor formou ela, bacana, você cobiça, ou você se mantém como um crente verdadeiro? A sua vida é de adoração lá no seu trabalho, quando você enfrenta os desejos ruins da carne, dos olhos e a soberba da vida? Como é sua vida? Você é tragado pela tentação e você deixa ela gerar e conceber o pecado? Ou você resiste em adoração e em louvor ao Senhor porque você é um adorador fora desse templo? Quando você empenha a sua palavra, homem, as pessoas precisam escrever e registrar no cartório, ou a sua palavra é suficiente, porque a sua vida é adoração quando você empenha a sua palavra? Homens, nós precisamos de homens que sejam homens segundo o coração de Deus. Nós estamos vendo homens que sobem no púlpito, pregam que é uma beleza, mas tem uma vida totalmente distante do Senhor. Homens que se dizem cristãos, mas quando saem lá fora, não se parecem com Cristo. Mulheres, quando você se adorna para vir ao culto, é para o Senhor? Ou é para dizer que você é muito bela, muito bem vestida? Quando você trata com as pessoas fora, mulheres, o seu tratamento revela adoração a Deus.
O seu tratamento revela que a sua confiança, a sua vida está alicerçada no Senhor? Seja o adorno da mulher, o que está dentro do coração e não o que está fora. Jovens, adolescentes, quando vocês são confrontados com aquelas conversas lá na escola, que não mostram a glória do Senhor, muito pelo contrário, revelam a glória a Satanás, vocês se afastam, vocês dizem, olha, eu não vou participar porque eu sou um servo ou uma serva do Deus vivo, e a minha vida é uma adoração ao Deus vivo. O seu WhatsApp revela glória ao Senhor, ou revela o domínio de Satanás sobre a sua vida? O seu Facebook é um púlpito, ou é um palanque do demônio? O que acontece com as nossas vidas fora desse tempo de adoração? Meus irmãos, a nossa vida tem que ser um louvor constante, uma adoração. Quando nós chegarmos, as pessoas que têm que mudar a conversa, e não nós que temos que nos adaptar às conversas delas. Quando nós pisarmos um lugar, aquele lugar tem que ser abençoado. Porque nós temos que levar a glória do Senhor conosco. Eu e você precisamos levar a sério a nossa adoração. As igrejas têm falado que quanto mais pula, quanto mais luzes, quanto mais profecias, elas são igrejas mais parecidas com Cristo, mas será verdade? Será verdade isso? Eu vejo pessoas pulando, no outro dia emitindo cheque sem fundos. Eu vejo pessoas de terno, gravata e Bíblia na mão, estão adulterando. Eu vejo pessoas que dizem-se cheias do Espírito Santo, mas nunca se contentam com aquilo que combinaram, querem sempre mais. Isso é uma tragédia para a igreja hoje. Isso é uma tragédia. Meus irmãos, o maior erro da igreja é dizer que a glória do Senhor se manifesta dentro dos nossos cultos. Eu creio que nós nunca tivemos a presença da glória do Senhor como Isaías, como João. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo de número 12. João, quando todo mundo achou que João estava aniquilado, que João estava derrotado, João é levado cativo a uma ilha. E quando João está naquela ilha, que todas as pessoas falaram, olha, não valeu a pena João servir a Deus. Olha como é que terminou João. João tem a revelação, Apocalipse, revelação do Senhor. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha nas mãos 7 estrelas. E na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ele viu a glória do Senhor, qual foi a reação de João? Caí a seus pés como morto, meus irmãos. Se Deus se manifestar a glória dele, nós não iremos ficar saltitando, nós não iremos ficar como as pessoas falam, mas nós iremos nos prostrar e cair desmaiados ao chão. E se não tivermos realmente uma vida com Cristo, nós seremos consumidos pela glória do Senhor. Meus irmãos, o que está acontecendo com a igreja? Nós estamos confundindo as coisas do Senhor com as coisas que nós achamos que é do Senhor. Eu queria que você entendesse. A glória do Senhor faz isso com um homem, com uma mulher. Às vezes eu vejo o cara põe lá no Facebook, olha, hoje a glória do Senhor se manifestou ali no culto. Se a glória do Senhor se manifesta, como com João, como com Isaías,
as reações são totalmente diferentes daquela que nós esperamos. Quem somos nós? Quem somos nós? Pecadores miseráveis. Se não pela graça do Senhor seríamos consumidos. Quem somos nós? Diante de um Deus perfeito, diante de um Deus santo, quem somos nós? Como ousamos falar que temos vivido experiências extraordinárias com Deus, se nós não conseguimos nem mesmo obedecê-lo e temê-lo? Meus irmãos, este homem então, ele ergue o cutelo para imolar o seu filho. Diz a palavra do Senhor. O que ele declara aqui é: Senhor, a minha vida é de temor ao Senhor. O meu filho não é mais importante que o Senhor. Aquilo que o Senhor mandar eu vou fazer, porque eu amo mais que todas as coisas. Olha a resposta do Senhor para ele. Versículo 11. Mas do céu o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão. Ele respondeu, mais uma vez, a prontidão: Eis-me aqui, Senhor. Olha a maravilha. Então lhes disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora eu sei que temes a Deus. Agora eu sei que temes a Deus. Igreja, preste atenção. Nós estamos nos achando. Nós estamos nos achando. Mas nós não estamos preparados para as coisas profundas de Deus. Nós não estamos preparados para aquilo que Deus tem para nós. Porque nós não temos buscado como deveríamos. Agora eu sei que temes a Deus. Aquele homem mudou. Ele trouxe toda a sua família para uma terra estranha. Ele pôs a sua mudança em cima dos caminhões lá da época, sem endereço. Aquele homem peregrinou por uma terra. Aquele homem esperou 25 anos a promessa. Aquele homem passou por momentos difíceis. E no final de tudo, quando seu filho tinha 20 anos, um jovem, ele chega a estender o punhal para sacrificar o seu filho em obediência a Deus. E o Senhor fala: Agora, eu sei que temes a Deus. Meus irmãos, será que nós tememos a Deus? Será que nós somos a igreja que declaramos que somos? Será que nós somos tão empolgados com a palavra como verdadeiramente somos? Ah, meu irmão, a igreja tem caminhado no erro. Ela tem se achado cheia de temor ao Senhor. Esse homem estava pronto para sacrificar o filho. Isaías 66, 1 e 2 diz: Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Meus irmãos, nós temos tremido na palavra do Senhor. Nós temos nos prostrado diante da palavra do Senhor. Ah, meu irmão, o que falta para nós? Temor ao Senhor. Meu irmão, olha aqui. Trema diante da palavra do Senhor. Não leve as coisas da brincadeira. Não brinque com as coisas do Senhor. Abraão passa pelo teste mais difícil, talvez, de um homem passar. E ele é provado não por homens. Ele não é aplaudido por homens. Ele não pôde levar ninguém lá nesse tempo a sós com Deus, a não ser o seu filho. Nem os seus empregados puderam subir com ele. Nem os animais puderam subir com ele. Mas ele foi sozinho. E ele teve uma aprovação do próprio Deus. Eu sei que agora me temes. Você teme ao Senhor? A sua vida é uma vida que revela glória ao Senhor? A resposta do Senhor a Abraão é o Senhor declarando que o coração de Abraão era temente a Deus. Ah, meu Deus, o que nós estamos querendo nesse mundo? Você está querendo ser o quê? Quantas casas você quer ter? Quantos empregos você quer ter? O que você quer dar para os teus filhos? O que você quer possuir nessa terra? Ah, meu irmão, nós não fomos chamados para possuir as coisas. Nós fomos chamados para adorar a Deus com toda a nossa vida.
Onde está a igreja, irmãos? Onde está essa igreja que teme ao Senhor? Será que ele está aqui no Kennedy 2? Ou será que ela ainda não está aqui no Kennedy 2? Onde que nós nos perdemos? Meus irmãos, onde nós nos perdemos? Meus irmãos, talvez nós estamos vivendo um falso evangelho no nosso coração. Talvez nós estamos dizendo que somos crentes, mas nem tivemos um encontro real com Cristo Jesus. Nós não conseguimos abandonar nada da nossa vida, tudo é difícil de abandonar. Não, com isso aqui eu vou continuar. Eu sou crente, mas isso aqui eu vou continuar. Eu sou crente, mas disso eu não abro mão. Eu sou crente, mas disso eu não abro mão. Olha, eu sou crente, mas disso eu não abro mão. Abraão foi requisitado abrir mão do seu próprio filho, o único filho, a quem ele amava. E ele abriu mão, porque ele era crente de verdade, porque ele era santo, separado de verdade, porque ele era apaixonado por Deus de verdade, porque ele estava pronto para receber qualquer ordem do Senhor, porque ele tinha vida no altar, a vida dele era uma adoração. Para onde iremos? Para onde iremos, igreja? Por que o Senhor não nos responde? Por que o Senhor não nos responde? Por que nós temos clamado aqui por um avivamento em Poços de Caldas, mas o Senhor não nos responde? Por quê? Ah, irmão, aconteceu um avivamento. Onde? Onde aconteceu o avivamento que eu quero ver? Eu quero ir lá e ver. Porque onde acontece o avivamento, os bares se fecham e os donos se entregam a Jesus. Os prostíbulos se fecham e os donos se entregam a Jesus. Os alcoólatras param de beber, os viciados param de usar drogas, os adúlteros param de adulterar, os fornicadores param de fornicar, os mentirosos param de mentir e todos eles se prostram diante do Senhor e declaram que Jesus é o Salvador e se arrependem de fato das suas vidas. Às vezes eu vejo lá, eles pondo, olha, hoje na igreja tem um avivamento. Que avivamento? Que avivamento? Que avivamento é esse? Que não há mudança nas vidas? Que não há mudança? Que nós nem pregar o evangelho muitas vezes não temos pregado? E dizemos a nação evangélica. Que nação evangélica? Diz a estatística que somos 30% de evangélicos. Onde está o poder desse povo? 30% orando pelo Brasil. Precisa de cada um pedir para 2 converterem e todos estarão convertidos até o final do ano. Isso é uma mentira. Eu creio que nós não somos nem 5% de evangélicos nascidos e lavados no sangue do Cordeiro. Porque se fôssemos 30% verdadeiro, crentes, esse Brasil seria transformado. Esse Brasil seria transformado. O mais crente que entra na política está preso, não é verdade ou não? Está desse jeito. Essa é a nação evangélica. Onde nós nos perdemos? Nós nos perdemos aqui, ó, por não observar a palavra do Senhor. Nós nos perdemos por não amar a palavra do Senhor. Nós nos perdemos por não ter dependência do Senhor. Nós nos perdemos por não estar dispostos a ouvir ao Senhor. Nós nos perdemos quando amamos mais as coisas dessa terra do que as coisas eternas. Nós nos perdemos quando olhamos para as coisas transitórias e deixamos de olhar e manter os nossos olhos em Cristo Jesus. Nós nos perdemos e não somos tementes a Deus como declaramos. Mas hoje há um tempo para nós. O Senhor está nos tratando essa noite. O Senhor está nos tratando. A palavra do Senhor em Provérbios 1:28 diz: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Olha que coisa mais forte. Jesus nunca falhou na aliança conosco. Deus nunca falhou nas suas alianças conosco. Mas nós temos falhado com Ele. Nós temos falhado com Ele. Como temos falhado? Ah, meus irmãos, quando o Senhor mostra esse sacrifício de Abraão aqui na sua palavra, Ele está apontando para Cristo Jesus. Ele aponta para o dia que Cristo Jesus viria para morrer pelos pecados. O seu único filho, a quem Ele também ama, seria enviado para morrer a nossa morte. Só uma diferença aqui nos 2 sacrifícios, que com Jesus o punhal não foi seguro, mas ele desceu até Jesus Cristo, e a obra foi concluída, e o sacrifício foi concluído.
para que eu e você pudéssemos ter uma oportunidade de reconciliação com Deus. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. O quanto de temor há no seu coração, o quanto de temor há no meu coração. Nós estamos brincando de ser crente, porque não há diferença nas nossas vidas muitas vezes, porque nós nos parecemos mais com o povo lá fora do que com o povo separado para o Senhor. Por quê? Porque se nós conhecemos a respeito desse Deus, que é bom, que é amoroso, que é cuidadoso, que é paciente, que é benigno, que é santo, por quê? Eu queria que você analisasse a sua vida nesse momento. Eu queria que você realmente estivesse em contrição nesse momento, arrependido, antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Eu ia pedir para a igreja por 5 minutos se ajoelhar, para que nós orássemos ao Senhor e pedíssemos o temor do Senhor sobre as nossas vidas. Você que tem condição física, você que tem condição física, se ajoelhe na presença do Senhor, se dobre na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito é um coração arrependido. Um coração quebrantado é um coração humilhado, que sabe da suficiência de Cristo e porventura sabe da insuficiência do homem. Se coloque assim na presença do Senhor. Peça a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor. Ah, Senhor Deus. Senhor Deus, temos pecado contra o Senhor. Senhor Deus, não temos obedecido como devemos ao Senhor. Não temos amado a Tua palavra como deveríamos, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus. Talvez nós não estejamos prontos para as Tuas provas, Senhor Deus. Para o crescimento que o Senhor quer para nós, Senhor Deus. Para a edificação que o Senhor quer na Tua igreja, Senhor Deus. Mas a culpa é nossa, Senhor Deus. Nós temos falhado nessa aliança, Senhor Deus. Senhor Deus, nós sabemos que Abraão foi até o final, Senhor Deus. E que o Senhor viu que ele temia o Senhor. Ah, Senhor. Abraão não negou o seu único filho, Senhor Deus. E nós temos negado a Ti através das nossas ações, Senhor Deus. Nós temos negado o Senhor através da nossa vida, Senhor Deus. Me perdoa, perdoa a Tua igreja, Senhor Deus. Temos pecado contra o Senhor. Ah, Senhor Deus, nós queremos as Tuas maravilhas, mas nós não queremos ser obedientes muitas vezes, Senhor Deus. Senhor Deus, nos ensina o caminho da obediência. Nos ensina o caminho da confiança no Senhor, Deus. Que a Tua palavra venha nos nossos corações e transforme a nossa vida com poder e glória de uma maneira que jamais vimos, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos estar preparados para a revelação da Tua glória, Senhor. Senhor Deus, a Tua glória, Senhor Deus, não nos deixará da mesma maneira que estamos, Senhor Deus.
Tu és o Deus santo, Senhor Deus. A tua palavra diz que, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, Senhor Deus. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto ao Senhor, em lugar do seu filho. Ah, Senhor Deus, então do céu bravou pela segunda vez a voz do anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ah, Deus, nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, mas nos ensina o caminho do temor, da obediência, da fidelidade, Senhor Deus, da simplicidade, Senhor Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, revela para nós a Tua vontade, Senhor Deus, e que nós sejamos obedientes e tementes ao Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos pela Tua igreja essa noite. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Momento que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar minha esposa, quero convidar os pastores, os conselheiros dessa igreja a estarem aqui à frente. É um momento especial. É um momento onde nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício que nos trouxe a paz, o sacrifício que nos reconciliou com o Senhor. E esse tempo é um tempo onde nós temos esse privilégio. Meus irmãos, não há nenhum poder nos elementos que estão aqui, mas há um momento onde nós trazemos à memória Jesus Cristo, nosso Senhor, morrendo e se dando no nosso lugar. Se você está preparado, se você já confessou Jesus Cristo como Senhor, você está preparado, está em comunhão com o Senhor, eu queria que você ficasse de pé, só os que vão participar. Só os que vão participar. A palavra do Senhor diz: examine-se a si mesmo. Então agora é o tempo onde você se examina e toma a decisão correta, a decisão que agrada ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, convidar o irmão Amauri para estar aqui orando, agradecendo ao privilégio que o Senhor nos dá, irmão Amauri, de podermos celebrar a salvação em Cristo Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai Maravilhoso, mais uma vez nós estamos perante os elementos que aqui representam, Senhor, aquela morte tão trágica de Jesus lá. Sobre ele todos os nossos pecados estavam juntos, Senhor. E ali nós reconciliamos com Deus. E através disso ele pede para que nós lembremos dessa data com júbilo, porque ali foi a morte, mas também foi a ressurreição dele. E que possamos de novo estar com ele no paraíso um dia, para gloriar o seu santo nome. Amém. Receba os elementos e aguarde no nome de Jesus. De sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor.
encontra mais em mim. Para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martela, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele se ofereceu por nós. Ele se ofereceu por mim e por você. Jesus Cristo, nosso Senhor. O seu corpo foi maltratado. O seu corpo foi moído, para que eu e você fôssemos sarados, para que eu e você fôssemos libertos. Isaac foi poupado. Isaac foi poupado, mas Jesus não. Glória a Deus. O punhal não parou com Jesus. E ele foi até o fim, para que eu e você tivéssemos vida. Você já pensou na preciosidade do Evangelho da Graça? Oh Deus. Você analisou o que o Evangelho da Graça faz com um pecador miserável como eu e como você? Você notou o amor de Deus a ponto de oferecer alguém perfeito por nós imperfeitos? E a obediência de Jesus indo à morte, e a morte de cruz, que é a morte maldita. Esse amor é indescritível, né? Nós não conseguimos nem pensar um amor dessa maneira. Glória a Deus. Mas Ele se fez sacrifício em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Vamos comer do pão no nome de Jesus. Haveria do sangue de um perfeito cordeiro ser derramado
para que os pecados fossem cobertos. Todo sacrifício antes de Jesus não era perfeito em si mesmo. A palavra do Senhor diz que sangue de touros e de bodes não poderiam apagar os pecados. A palavra apenas ensinava como seria o sacrifício e a nova aliança na cruz do Calvário. E o nosso Jesus, sozinho naquela cruz, pagando o preço dos meus pecados e dos seus pecados e de todos os que crerem. Louvado seja o Senhor. Sozinho ele suportou a cruz, sozinho ele suportou a ira do Pai. A ira do Pai foi despejada sobre ele, mas essa ira deveria ser despejada sobre nós, mas ela seria despejada e nós seríamos colocados no inferno pela eternidade. Então Jesus foi e suportou a ira do Pai sobre a vida dele, para que nós tivéssemos essa oportunidade de ser reconciliados com o Pai. Você já pensou nesse sacrifício? Você já pensou no valor do sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, sendo derramado por nós? Depois de haverem ceados, diz a palavra que Jesus tomou o vinho, o cálice, o suco da videira, deu aos seus discípulos e disse: tomai deles todos vós, este é o sangue da nova aliança, derramado em favor não de todos, mas de muitos. Muitos por quê? Os que creram, os que crerão e os que creem hoje. O que crer será salvo, o que não crer já está condenado. Essa palavra é dura, não é? Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que muitas vezes é omitido da igreja do Senhor, porque ele é duro mesmo. A salvação para os que creem, mas a ira eterna para os que não crerem. Vamos tomar do suco da videira. No nome de Jesus Cristo. Convidar o pastor Gerson para encerrar orando e abençoando a igreja do Senhor. No nome de Jesus. Louvamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por aquele sangue derramado naquela cruz, Senhor Deus, que é a razão de estarmos aqui, Senhor Deus. Tudo o Senhor fez por nós, Pai. Nós só temos que te louvar e te agradecer, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer por esse momento especial aqui na tua casa, Senhor Deus, onde nós fomos saciados, ó Pai Celestial, pelo corpo, Pai Celestial, pelo sangue do Senhor, Pai querido. Muito obrigado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós entregamos ao Senhor Deus essa semana no altar do Senhor, Pai. Nós colocamos as famílias na presença do Senhor, Pai, pedindo mesmo, Senhor Deus, o teu grande amor, a tua misericórdia, Senhor Deus, o maravilhoso Espírito Santo do Senhor, Pai, que possa estar tocando em cada família, Senhor Deus, quebrantando os corações, Pai, para que esse povo, Senhor Deus, venha enxergar, Senhor Deus, tudo que o Senhor fez e tem feito por nós, dia a dia nas nossas vidas, Senhor Deus. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Ótima semana, Deus.